A gente começa agora uma série de reportagens especiais aqui no YouTube sobre o caso Henri, que chocou o país. Para você que acompanhou esse caso de perto, ou para você que quer entender melhor o passo a passo das investigações e o que levou a polícia a prender o vereador Jairinho e a mulher e mãe do menino, Monique Medeiros. Nessa primeira parte, o início de tudo e as explicações dadas por quem hoje é investigado pelo crime. Domingo, 7 de março de 2021, Henri Borel Medeiros, de 4 anos, passou o fim de semana com o pai, o engenheiro Leniel Borel de Almeida. Os dois passearam num shopping e brincaram juntos. Às 7 horas da noite, a criança foi deixada por Leniel na casa da mãe, Monique Medeiros, neste condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A mulher morava com o namorado Jairo Souza Santos, o vereador do Rio, Dr. Jairinho. Câmeras de segurança do condomínio registraram quando Monique buscou o filho na portaria. Aparentemente, o menino estava bem, sem nenhuma lesão. As imagens mostram ainda o político subindo de elevador com a mulher e o enteado, que se agarrou na mãe enquanto recebia carinho do padrasto. Meu filho não queria ir para lá, meu filho não gostava de ficar com o tio. Ele estava falando várias vezes que não gostava do tio, que o tio machucava ele. E ali, meu filho se agarra na mãe com uma ação de proteção, pedindo proteção, né? Por volta de 4 horas da manhã, Leniel foi avisado pela mãe que a criança teria caído da cama e estava sendo levada ao hospital. Monique e Jairinho contaram em depoimento à polícia, dias depois, que ouviram um barulho de madrugada e que encontraram o menino desacordado no quarto, com os olhos revirados e com dificuldade de respirar. No dia, Leniel afirma que quando chegou à unidade de saúde, Henri já estava morto. A mesma câmera do elevador registrou o momento em que Jairinho voltou para o apartamento vindo do hospital. Apesar da situação trágica, ele não demonstra qualquer emoção. Mensagens trocadas entre Monique e Leniel antes de Henri ser levado mostram que o menino realmente não queria voltar para casa. Em um dos trechos, Monique demonstrou preocupação com a reação do filho e escreveu: "Ele não gosta daqui, não quer ficar de jeito nenhum aqui comigo." Aquela madrugada mudou completamente a vida de Leniel, que perdeu o filho até então sem saber como e porquê. Em depoimento à polícia, Monique Medeiros deu a versão sobre o que teria acontecido dentro do apartamento. Monique disse que por volta das 3h30 da manhã, acordou quando viu a TV ligada e Jairo dormindo ao seu lado. Foi para o quarto do casal e lá encontrou o filho caído no chão. Perguntada sobre o que poderia ter acontecido, ela afirmou acreditar que Henri teria se machucado ao cair da cama. Mas o laudo do IML apontou múltiplas lesões na cabeça e no abdômen e que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração do fígado. Por orientação médica, Leniel decidiu registrar um boletim de ocorrência na delegacia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Desde o início das investigações, mais de 20 pessoas já foram ouvidas pela polícia num quebra-cabeça de um crime cheio de peça fora do tabuleiro. Meu filho falou várias vezes de que ele não estava gostando e de que o tio machucava. Eu, como pai, além de perder meu filho, eu tenho me cobrado todos os dias e vou levar para o resto da minha vida que o meu filho falou e eu não pude proteger ele melhor. Na segunda parte da matéria especial sobre o caso Henri, aqui para o YouTube, a gente vai falar sobre a reprodução simulada feita no apartamento onde o menino morava com a mãe e o vereador Jairinho, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E também sobre os resultados dos laudos da perícia que concluíram que o menino Henri não foi vítima de um acidente doméstico. Desde o início das investigações, Monique Medeiros e o vereador Jairinho sustentaram a versão de que Henri pudesse ter se machucado ao cair da cama. Mas o laudo da reprodução simulada, feita no apartamento onde o menino estava com o casal, descartou o acidente doméstico. Monique e Jairinho, que deveriam estar presentes para explicar exatamente o que contaram em depoimento, não compareceram à reconstituição. A defesa chegou a pedir o adiamento por alegar que Monique estava com depressão, mas o pedido foi negado. 2 agentes da polícia, um homem e uma mulher, representaram o casal e reproduziram o que os dois contaram à polícia. Um boneco com peso e altura de Henri também foi usado. A simulação reproduziu o que teria acontecido entre o domingo, 7 de março, e o momento em que a criança foi levada ao hospital na madrugada de segunda-feira. Os agentes retiraram amostras de manchas na parede da sala e na área de serviço
Encontraram sacolas com fotos do casal e até remédios de uso controlado. Os peritos testaram todas as hipóteses, a de um possível acidente, e analisaram se o impacto de uma queda da cama, da poltrona ou até de uma estante ocasionariam as 23 lesões apontadas no laudo que estavam pelo corpo do menino. Entre elas, escoriações, hematomas, hemorragias em 3 partes da cabeça, infiltrações, contusões nos rins, pulmão e laceração no fígado. O laudo afirma que todas as lesões constatadas no corpo eram condizentes com as produzidas por uma ação violenta, o que deu certeza à polícia de que Henri foi brutalmente agredido. Não resta a menor dúvida em relação aos elementos que nós temos sobre a autoria do crime dos dois. Imagens de câmeras de segurança do elevador mostram que Henri já saiu do apartamento sem vida. O menino aparece no colo da mãe, ao lado de Jairinho. A causa da morte, segundo o laudo do Instituto Médico Legal, foi hemorragia interna e laceração do fígado. Mas um dos detalhes que chamou a atenção da polícia foi o fato de o apartamento já ter sido todo limpo quando a perícia chegou. Uma semana antes da reprodução simulada, os envolvidos no caso foram alvos de mandados de busca e apreensão. Ao todo, 11 celulares foram apreendidos na operação. A polícia constatou que mensagens trocadas entre a mãe e o padrasto foram apagadas. A defesa do casal sustentou que era comum as pessoas apagarem mensagens do celular. E afirmou ainda que Monique percebeu que o aparelho dela tinha sido clonado um dia antes da apreensão. O advogado chegou a pedir a anulação das apreensões com a alegação de que os policiais não teriam lacrado os objetos apreendidos. O apartamento onde a criança foi encontrada desacordada foi interditado até que novas perícias fossem feitas. Fica muito claro que toda aquela versão que nos foi apresentada de uma família harmoniosa nada mais era do que uma farsa. No decorrer do caso Henri, denúncias de ex-namoradas do vereador Jairinho revelaram um perfil frio e violento do político que tinha o costume de agredir não só crianças, mas também as ex-companheiras. E é isso que você vai ver agora na terceira parte da matéria especial sobre esse caso que chocou o país. A morte do pequeno Henri Borel trouxe à tona feridas escondidas de outras crianças que passaram por traumas. Elas acusam Jairo Silva de Souza, o vereador Dr. Jairinho, hoje preso pela morte do menino de 4 anos. A primeira denúncia veio da filha de uma ex-namorada do parlamentar. Hoje, com 13 anos de idade, a adolescente contou à polícia que quando Jairo e a mãe dela namoraram há 8 anos, a menina, que tinha 4 anos na época, era agredida frequentemente pelo vereador. Ela afirmou que Jairinho teria afundado a cabeça dela na piscina, que teve os braços e pernas torcidos pelo vereador, que chegou a sufocá-la colocando um saco na cabeça dela. O depoimento da jovem foi acompanhado pelo advogado do pai de Henri, Leonardo Barreto, que foi quem localizou a família da adolescente. Quando a gente apresentou a tortura, acendeu uma luzinha na delegacia que poderiam ocorrer outros crimes e que o perfil dele poderia ser esse. Tanto é que a linha de raciocínio da própria polícia é desse comportamento. Não se surpreenda se aparecerem novas vítimas. O vereador negou todas as acusações e afirmou ainda que o depoimento da ex-namorada aqui na delegacia da criança e do adolescente vítima foi motivado por vingança, já que os dois, na época, se relacionaram enquanto ele era casado, que, segundo o político, a vontade da ex-namorada era que ele se separasse da mulher. A ex-namorada, que não teve o nome divulgado, também foi ouvida e confirmou toda a versão da filha contada à polícia. Afirmou que, na época, não denunciou Jairinho por medo. Segundo as investigações, o vereador tentou desmerecer e constranger testemunhas durante o processo que apura a morte de Henri. A ex-namorada, que agora acusa Jairinho de agressão à filha dela, chegou a ter fotos íntimas divulgadas pela defesa do político. Nas imagens, ela aparece nua com uma legenda que faz referência a um procedimento de silicone pago pelo então namorado. À medida em que o caso foi ganhando repercussão, novas denúncias foram surgindo. Um outro depoimento da ex-amante Débora Melo Saraiva confirma que as agressões do vereador contra ela começaram em 2016 e que nem sabe contabilizar a quantidade de atos violentos de Jairinho porque eram muitos. O vereador teria ameaçado Débora de morte, deu um mata-leão nela e chegou a dar 3 mordidas na cabeça da ex-namorada em uma das explosões de violência.
Sobre o filho dela, hoje com 8 anos, Débora disse que a criança, com a morte de Henri, revelou que também era agredida por Jairinho. Em 2015, o parlamentar teria colocado um pano na boca do menino, ficado em pé no sofá e colocado o peso do corpo sobre a barriga da criança. Em outro episódio, o vereador teria colocado um saco plástico na cabeça do menino enquanto dava voltas com o carro. Em uma terceira oportunidade, Jairinho teria levado o filho de Débora para uma casa de festas, mas pouco depois informou que ele teria torcido o joelho. Depois de fazer um raio-x, ficou constatado que o menino tinha uma lesão grave e tinha quebrado o fêmur. Valéria Batalha, que foi babá dos filhos de Débora entre 2012 e 2017, lembra de pelo menos 4 episódios de agressão contra a criança. A avó da criança mandou uma foto para a filha do meu patrão e ela me mostrou a foto. Quando eu vi, eu fiquei apavorada. Ele estava com o rostinho. Sabe quando uma pessoa ou sofre um acidente ou leva uma pancada muito grande? Ele não levou soco, assim, como se ele tivesse levado uma pancada muito grande aqui e que você fica com a face roxa, sabe? O menino estava com isso aqui roxo e os olhinhos estavam até fechados, assim. Embora se trate de outros crimes, as acusações apontam para um histórico violento do político contra a criança e por isso são também analisadas pela equipe que investiga a morte do menino Henri. Pelo menos outros 2 inquéritos foram abertos pela polícia para investigar a tortura de menores por parte do vereador. Monique Medeiros e Jairinho estão presos desde o dia 8 de abril, acusados pela morte do menino Henri. No dia das prisões, o casal estava numa casa em Bangu que pertence a uma tia de Jairinho. Era nesse bairro que Jairinho encontrava seu reduto político e familiar. Ali também mora o pai, Coronel Jairo, um político influente na região e que já foi deputado estadual. O casal estava dormindo junto quando foi acordado pela polícia e, mesmo surpreendidos, tentaram se livrar de provas. Quando nós adentramos a residência, o casal tentou se desfazer dos aparelhos celulares que estão utilizando, atirando os mesmos pela janela. Obviamente, nós conseguimos arrecadar esses celulares, mas houve uma tentativa de dispensá-los. Bom, em relação a eles foram encontrados no mesmo cômodo, no mesmo quarto, estavam dormindo juntos. Não esboçaram qualquer tipo de reação, não ofereceram nenhum tipo de resistência à prisão. Os mandados de prisão temporária por 30 dias foram expedidos pela juíza Elizabeth Louro do 2º Tribunal do Júri. O casal foi preso pela suspeita de assassinato, por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar versões. Para o delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações, as provas demonstraram claramente que Jairinho e Monique Medeiros apresentaram versões mentirosas na delegacia e que Henri teria passado por pelo menos 3 sessões de tortura com chutes, rasteiras e golpes na cabeça. Ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Então não há a menor dúvida que ela não só se omitiu quando a lei exigia que ela deveria fazer, como também concordou com esse resultado. A polícia teve acesso à troca de mensagens entre a mãe e a babá, Tainá Oliveira. Os prints dos diálogos haviam sido apagados do telefone de Monique, mas a polícia conseguiu recuperar o conteúdo da conversa graças a um software israelense. Na conversa, a babá da criança narrou em tempo real à mãe de Henri a tortura do menino por Jairinho. A conversa recuperada pela polícia mostra que o vereador se trancou em um quarto com o garoto e aumentou o som da TV. Depois que saiu do cômodo, a criança mostrou hematomas, contou que levou uma rasteira e chutes e reclamou de dores no joelho e na cabeça. Imagens mostram Monique no salão de beleza onde estava quando ficou sabendo, ao vivo, pela babá, que o filho havia levado uma surra do padrasto. Ela aparece numa chamada de vídeo com o Henri. No depoimento de uma funcionária do salão de beleza, vieram os detalhes dessa conversa. Ela contou que se lembra que Henri perguntou: "Mãe, eu te atrapalho?" O tio disse que te atrapalho e que Monique respondeu que não.
Depois, Henri, chorando, pediu: "Mamãe, vem para casa." Monique, então, perguntou o que havia acontecido e Henri respondeu algo como o tio bateu ou o tio brigou. Monique teria então ligado para Jairinho e dito: "Você nunca mais fala que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada." Ainda segundo a funcionária do salão de beleza, mesmo depois do pedido do filho para ir para casa, Monique continuou fazendo o cabelo e perguntou onde encontraria uma loja que vende câmeras. Ela só retornou 3 horas depois, mesmo estando a 5 minutos de casa. Para a polícia, Monique era conivente e acobertava a violência. Jairinho está preso em Bangu 8, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. Antes de ser transferido para Bangu, ele passou algumas horas no presídio de Benfica, onde teria tido regalias. Em um ofício enviado pelo secretário de Administração Penitenciária ao Ministério Público, ao qual a Band teve acesso, o secretário nega que o detento tenha tido privilégio, mas confirma que Monique foi levada para uma sala de segurança e Jairinho para a sala do diretor por questão de risco à integridade física do casal. Os advogados de defesa seguem pedindo para que ela seja ouvida em um novo depoimento, mesmo que por videoconferência. De acordo com os advogados, Monique teria sido obrigada pelo companheiro a inventar a versão de que ela teria encontrado Henri morto no quarto, porque Jairinho teria dito que seria melhor até para ela.